Olá, o SBT News recebe para uma conversa sobre política, desafios legislativos, a senadora Damares Alves, pelo Distrito Federal, ela que é do Republicanos, já foi ministra também do ex-governo. A gente teve também ela agora assumindo um novo cargo como presidente da Comissão de Direitos Humanos no Senado Federal. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Senadora, a minha primeira pergunta para você, para a gente já entrar nesse novo desafio, é entender o seguinte: o Brasil passa por um cenário de muitas prioridades no âmbito legislativo, inclusive matérias que envolvem a questão econômica que aflige, claro, a sociedade e impacta diretamente ali o cidadão. Nesse cenário, a Comissão de Direitos Humanos pode perder protagonismo no legislativo? Não. Pelo contrário, nós estamos vivendo um momento de muitas violações de direitos humanos. E exatamente ligada a pautas econômicas. Deixa eu dar um exemplo. É naquela comissão que se discute os direitos das pessoas com deficiência. E nós tivemos algumas iniciativas no ano passado que atacaram diretamente esse segmento. Deixa eu dar um exemplo. A pensão das crianças com microcefalia. Foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, nós vibramos quando aprovamos essa lei e quando chegou no Palácio, o presidente Lula vetou. E isso causou uma comoção nacional, causou uma comoção muito grande. Por quê? Só são 1.587 crianças com microcefalia em virtude do Zika vírus que terão direito a essa pensão. E tirar dessas 1.587 crianças, a sociedade entendeu que foi uma afronta aos direitos por elas adquiridos no Congresso Nacional. Então, a Comissão de Direitos Humanos vai debater a violação de direitos humanos das pessoas com deficiência no Brasil e também vamos trazer para esse debate as pessoas com doenças raras. Então, são debates recorrentes. Então, a comissão vai ter, sim, protagonismo, porque a pauta de garantias de direitos, ela faz um diálogo direto com a pauta econômica. Então, eu creio que vai ser um momento oportuno da gente trazer o protagonismo da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. A gente sabe que essa questão dos vetos do presidente da República vai ser discutida, né, pelo Congresso brevemente nas próximas semanas. Esse é um veto em relação à pensão que a senhora acredita que pode cair, que pode ser derrubado pelo Congresso? Nós vamos derrubar. Olha, eu já dou isso como vitória. Houve uma mobilização da sociedade civil em torno deste tema. Eu estou conversando já com os parlamentares, desde o momento que o presidente Lula vetou, nós estamos fazendo corpo a corpo, mesmo sem ser presidente da comissão, eu já estava liderando esse movimento dentro do Congresso Nacional e a recepção dos colegas foi muito grande ao tema. Nós vamos derrubar este. Há um outro também que era um anseio da sociedade, que é equiparar o diabetes 1 à deficiência para fins de benefício. Deixa eu explicar. A pessoa com deficiência, a pessoa de baixa renda com deficiência, tem o direito ao BPC, tem direito à isenção de IPI na compra de um veículo. Então, a gente quis trazer também as pessoas com diabetes tipo 1, porque necessariamente nem todas terão uma deficiência, mas a vida delas não é fácil, o tratamento não é fácil. Então, equiparar essa diabetes à deficiência para que elas tenham benefícios sociais. Nós ganhamos no Congresso Nacional uma luta de mais de 15 anos. O presidente Lula vetou, dizendo que não vai ter dinheiro para isso. Mas a gente vai derrubar esse veto. E há um outro veto também desse segmento, que foi uma tristeza para todos nós. A dispensa do laudo e das perícias constantes quando a deficiência é permanente. Deixa eu explicar. Uma criança com síndrome de Down, ela sempre vai ter síndrome de Down. A mãe não precisa ficar todo mês, a cada 6 meses, levando uma perícia ao INSS para a concessão do benefício. Está lá, diagnóstico, síndrome de Down é para a vida inteira. Então, a gente aprovou uma lei para, nesses casos, paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, nesses casos, dispensar as perícias. O governo derrubou. E isso nos trouxe muita preocupação, porque imagine
se nós vamos ter peritos o suficiente no Brasil para ficar fazendo perícia nas pessoas com deficiência permanente. A realidade do DF é uma, a gente faz no mutirão, mas imagine no Pará. Imagine a região ribeirinha, de uma cidade para a capital, 7 dias de barco. Como é que essa mãe vai pegar uma criança com paralisia cerebral a cada 6, 7 meses, 1 ano, para ir fazer uma perícia? Então, este é um outro veto do presidente Lula que nós vamos derrubar. São 3 vetos super importantes que eu estou conversando com todo o Congresso Nacional e que eu tenho certeza que o Congresso vai dizer sim às pessoas com deficiência. A gente está vendo aí pautas sociais que se chocam com essa questão também da agenda econômica, com a questão também de um orçamento que ainda não foi aprovado, que vários pontos ainda vão ser discutidos dentro do Congresso Nacional, em um momento em que a gente já está praticamente aí no mês de março. Isso, na sua avaliação, esses outros pontos também, eles podem se chocar ainda mais em relação ao governo Lula? Com certeza. Deixa eu explicar uma coisa. Não existe garantia de direitos sem dinheiro. Não tenho como fazer a garantia dos direitos da pessoa com deficiência se eu não tiver uma economia forte. Então, o debate é pela garantia dos direitos, mas a gente vai ter que ter uma atenção especial à área econômica. Então, faltando dinheiro, eu vou ter direitos violados. Então, nesse momento, o presidente Lula, o atual governo realmente está muito preocupado, porque sem economia forte, os programas sociais dele não existem e as garantias dos direitos também não existem. Então, uma coisa puxa a outra e o Congresso Nacional está se debruçando sobre isso. E vou dizer uma coisa, e esse é um dos motivos que a aprovação deste governo tem caído, porque lá na ponta, programas sociais já começam a ser interrompidos. Lá na ponta a gente já está sabendo, por exemplo, que eles estão fazendo pente finos em alguns programas sociais. Nem tudo que foi prometido está chegando na ponta porque a economia está em crise. Então, as pautas elas acabam se dialogando. A gente tem, né, Câmara e Senado sob nova presidência. O que é que isso representa em relação à maior dificuldade ou maior facilidade do governo transitar ali para aprovar o que precisa? Olha, eu acredito que a gente tem 2 novos presidentes muito bem articulados, 2 novos presidentes que foram praticamente aclamados pelas 2 casas, presidente Davi e presidente Hugo, são 2 jovens que fazem um diálogo muito bom com o governo, também tem diálogo com o judiciário, mas eles estão ali defendendo as prerrogativas do Congresso. São 2 jovens corajosos, mas são 2 jovens que conseguem liderar diálogos. Eu acho que nós vamos ter um momento diferente no relacionamento entre os poderes. Eu acho que vai ser um momento bom, mas sem fugir da defesa das prerrogativas do Legislativo. Os 2 já deixaram muito claro que o papel do Legislativo vai ser a defesa dos 2 presidentes. E assim, 2 presidentes que falam muito bem com parlamentar da direita, da esquerda, e nós estamos apostando num novo momento. Por quê? Ou a gente se une agora para dar uma virada, para virar essa chave da economia no Brasil, ou a gente se une. Porque por mais que a gente tenha divergências políticas, todo parlamentar está preocupado lá na ponta com sua base. Então eu creio que a gente vai ter um momento de mais calmaria no Congresso Nacional e de mais diálogo com o governo federal. Mas a questão das emendas parlamentares, esse impasse, não está colocando um freio de mão aí, né, para que isso ande? É exatamente o que eu falei. Os 2 presidentes já deixaram claro que as nossas prerrogativas do Legislativo serão defendidas. Emendas parlamentares, elas foram conquistadas por meio da Constituição Federal. As emendas parlamentares é um instrumento legislativo e a gente já tem aí a notícia que os 2 presidentes não farão concessão com relação a isso. Querem transparência,
crie mecanismo de transparência, mas não mexam naquilo que está garantido constitucionalmente e que já há aí, inclusive, um acordo entre o parlamentar, quando ganha a eleição, já faz lá a sua conversa com a sua base, vou ajudar a construir essa ponte, esse parlamentar agora fica numa situação difícil com a sua base, que fica numa situação difícil com o governo, então, as emendas parlamentares para o Congresso serão vistas como direitos constitucionais, garantido na Constituição, e os dois presidentes não vão baixar a guarda. Vamos ter transparência, vamos melhorar a governança dessas emendas, mas sem ceder, sem retroceder. Não é o Supremo Tribunal que manda nas emendas. E aí, falando de um ponto que também já se coloca, apesar da gente estar na metade de um governo, né? Essa questão de movimentações e negociações já pensando em 2026. Como tem sido, né, a sua participação nessas articulações? Já tem tido conversas em relação a 2026, tanto em relação às eleições, né, tanto para presidente, quanto também para as mudanças dentro do Legislativo? Olha, eu vou fazer uma profecia aqui no seu programa. Eu vou trazer aqui uma notícia que me é muito caro falar isso, porque eu estou ouvindo a base. Eu sou uma senadora que vem da base, e eu estou com o povo. Eu tenho uma base, e o que eu tenho ouvido da minha base? Os conservadores vão voltar para o poder em 2026. A sociedade está inquieta com a condução do atual governo. O atual governo, o governo Lula III, veio pensando o Brasil 30 anos atrás. As relações comerciais mudaram, as relações interpessoais mudaram, as relações sociais mudaram. E nós temos um presidente pensando 30 anos atrás. O que o Brasil quer? O Brasil quer prosperidade. O que o Brasil quer? O Brasil quer geração de renda. A forma como este governo está conduzindo a nação não está agradando nem mesmo a base de esquerda. Então, os conservadores já mostraram que querem uma economia pujante, querem uma economia liberal, e é o que a sociedade quer. Geração de renda, geração de riqueza, e eu acredito que os conservadores têm propostas melhores que a esquerda. E os conservadores, por conta disso, eles vão voltar para o poder. Não vai ser por uma questão ideológica. Eu acredito que não serão as pautas ideológicas que vão decidir a eleição em 26. Vai decidir a eleição em 26 a pauta econômica. E na pauta econômica, conservadores têm mais propostas que a esquerda. A aposta do momento com Bolsonaro inelegível seria quem? Veja só, é diferente da esquerda, nós temos muitos nomes. Nós vamos ter problema para escolher entre bons nomes. Claro que a nossa opção A, B, C, nosso líder é Jair Messias Bolsonaro. Nós queremos ele. Mas nós temos uma Suprema Corte, que no Brasil acha que manda no orçamento da União, na política pública, no legislativo, na vontade do eleitor. Por conta da Suprema Corte que ainda temos no Brasil, é possível que Bolsonaro realmente continue inelegível. Mas nós temos bons nomes. Nós temos nomes aí com grandes projeções. Nós temos nomes de grandes gestores bem avaliados. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma fartura de nomes, diferente da esquerda. Quem é o nome da esquerda? Ministro Haddad? Que conduziu a economia de uma forma tão ruim? Então, nós temos grandes nomes e eu acho que a direita vai se reunir para chegar em um nome. Vou mudar um pouco de assunto, porque esse ano o Brasil tem um grande desafio, que é em relação à COP30. Então, a gente já vê essas movimentações de forma mais intensas em relação à realização do evento aqui no Brasil, em Belém, no Pará, especificamente. Eu soube que a senhora teve uma conversa, inclusive, com o embaixador que está responsável por fazer essas tratativas, essas negociações, encaminhando, né, esse evento, grande evento, em relação às nações também, que vão participar. E que a senhora fez algumas pontuações em relação aos direitos de mulheres, de crianças. Quais foram as pontuações feitas? Eu estou preocupada que a COP seja um fiasco. E o povo do Pará não merece isso. O povo do Pará merece que esse evento seja um evento grandioso e que o mundo conheça a grandiosidade, a beleza e o povo do Pará. Mas não é o que a gente está vendo. Por exemplo, nós sabemos que vai ter déficit de quarto. Não vai ter hospedagem para todo mundo.
pelo que eu ouvi recentemente, tem 6 mil leitos já disponíveis e vamos precisar de 50 mil. Aonde este povo vai ficar hospedado? Eu me preocupo com a saúde do turista que vai estar aqui. Mas eu tenho outras preocupações, e aqui eu fui especificamente falar com o embaixador. Eu me preocupo com a exploração sexual de crianças, mulheres, adolescentes e também a comunidade LGBTI. Pelo seguinte, quando tem grandes eventos, como aconteceu a Copa e a Olimpíadas aqui no Brasil, foi criado paralelo um comitê de prevenção à exploração sexual de mulheres e crianças. E eu pedi que na COP também tivesse esse comitê de prevenção à exploração sexual de crianças, mulheres, adolescentes e hoje também a comunidade LGBTI. Então eu conversei com eles sobre essa minha preocupação. Nós sabemos que o Pará é muito grande e pode vir muita gente dizendo que está vindo para a COP e, na verdade, não está vindo para a COP. Está aproveitando essa janela para entrar no Brasil com segundas intenções. Então, eu fui lá mostrar para ele a minha preocupação com as crianças da região norte. Não é só Pará. Amapá também. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou também preocupado com a exploração sexual de crianças no Amapá por conta da COP. E teve algum retorno em relação a essa demanda? Eu senti o embaixador muito receptivo, preocupado. O embaixador está preocupado com a organização num todo. Ele é muito bem intencionado, ele é um homem extremamente inteligente. Ele recebeu a minha sugestão e vai conversar com a Secretaria Especial, com o governo federal, com o governo estadual. E eu acho que a gente vai ter sucesso nesse item. Uma preocupação maior com as crianças e adolescentes do Pará. A senhora foi enquanto senadora, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos? Como a senhora se posicionou? Primeiro eu fui como mãe, tá? E depois eu fui como senadora. Eu não era ainda a presidente da comissão. Quando eu pedi essa audiência com ele, nem imaginava que seria presidente. Mas eu fui ministra dessa pauta. E eu acompanhei o que acontece na região ribeirinha do país. Eu acompanhei, especialmente o Marajó. E a gente sabe que vai ter, por exemplo, aeroporto no Marajó para turistas pousarem ali. Nós vamos ter, por exemplo, barcos que estão sendo oferecidos para ser lugar de hospedagem. Como não vai ter hotel, estão oferecendo barcos para as pessoas se hospedarem. Vai ter criança nesse barco? Vai ter mulher vulnerável nesse barco? Então, essa minha preocupação, ela vem lá de trás, com tudo que eu conheço da realidade da região ribeirinha, mas especificamente na COP, com relação ao Amapá, com relação ao Pará. Já vou encaminhar aqui para a pergunta final, então essa vai ser uma pauta que vocês devem acompanhar de perto em relação à Comissão mesmo de Direitos Humanos, vocês devem acompanhar de perto como deve ser essa condução. Sim, inclusive eu quero ir para a COP, como a ex-ministra, a senadora da Comissão de Direitos Humanos, eu quero ir da COP. Eu quero estar lá uns 20 dias, eu quero acompanhar esse comitê na proteção de crianças, mulheres, jovens, na exploração sexual. E também, assim, me preocupa muito o tráfico humano. Não é só a exploração sexual, eu me preocupo também com o tráfico humano durante esse período. Então, eu quero estar na COP, vou acompanhar, eu acho que o Congresso Nacional vai ter um olhar voltado nos próximos meses para o Pará, torcendo para ser um sucesso. Mas, pelo que a gente está vendo, pode ser um fiasco. Então, vamos agradecer aqui a sua participação, senadora Damares Alves, pelo Republicanos, aqui do Distrito Federal, ela que também foi ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos. O SBT News agradece aqui a sua participação. Obrigada.